Queridos e queridas irmãzinhas, em Olorum e Oxalá, salve, salve. Estamos hoje aqui de volta para dar continuidade ao nosso curso, com a nossa terceira semana, terceira aula, primeiro bloco. Eu tenho visto a participação de vocês no fórum, participação nas atividades, e está muito interessante, estou muito contente, fico feliz com o retorno de vocês, feliz, né, com as questões apresentadas, com a troca, com a possibilidade dessa troca. Então, continuem assim, continuem lendo os textos, continuem participando, que isso é muito importante, inclusive para os assuntos que a gente vai abordando na sequência e procurando sanar todas as dúvidas, todas as questões que vocês têm feito aqui para a gente. Muito obrigada pela participação. Estou muito feliz com isso, muito feliz com o curso. Então, vamos continuar. Nós vamos falar um pouquinho com vocês, da mesma forma que eu fiz com o livro da Linha do Oriente, falar assim um pouquinho como surgiu o livro dos Ciganos na Umbanda. Quando a editora me mostrou a capa do livro A Linha do Oriente, eu fiz uma cara assim muito de contrariedade ou coisa parecida. E o parceiro Alberto Mascano falou, mas a capa está maravilhosa, você não gostou da capa? Falei, a capa está maravilhosa, mas eu acho que não tinha que ter uma cigana na capa do livro da Linha do Oriente. Por quê? Né? Falei, porque esse será o nosso próximo livro. E isso falei também do nada. É aquela coisa que vem na cabeça da gente, a gente não sabe por quê, e fala. Então foi assim, né? De novo, né? O Marcicano falou, mas nós temos assunto para falar sobre a linha dos ciganos? Falei, não sei, né? Mas se estão me dizendo aqui que o próximo livro é sobre a linha dos ciganos, é porque nós teremos assunto para o livro A Linha dos Ciganos. E quando a gente escreveu o livro, a gente tinha assunto até para mais de um livro, né? Mas nós não quisemos, nesse livro, repetir aquilo que a gente já vê, né, nos livros ciganos, e também algumas coisas a gente achou que a gente não poderia estar abrindo muito, né, nesse livro. Então, acho que fizemos aquilo que foi a medida certa. E foi então dessa forma, né? As coisas acho que surgem mesmo por uma determinação do astral. Bom, a gente falou um pouquinho então sobre o surgimento do livro, e agora eu gostaria de falar mais uma vez sobre o início da minha caminhada na Umbanda. Já contei para vocês que passei por algumas casas, conheci vários terreiros, né? Porque eu sempre fui curiosa, eu gosto de saber as coisas, eu gosto de aprender, gosto muito de aprender, tenho necessidade disso, né? E nessas casas todas que eu visitei, em nenhuma se trabalhava com a linha do Oriente, e muito menos com os ciganos. O que é pior, né? Não se admitia que os ciganos se apresentassem nos trabalhos espirituais dessas casas. Então eu tive assim, bastante dificuldade na casa onde eu estava trabalhando, porque essa casa não admitia ciganos na incorporação. E muitas vezes, quando cantavam para a linha dos baianos, né, incorporavam algumas ciganas e alguns ciganos. E o cigano que me dá assistência incorporava. E o pai espiritual olhava, quando ele via uma entidade na linha dos baianos, né, fazendo já o gesto com a mão, ele gritava, tá virando a mãozinha? Sobe! Né?
outras vezes era na própria esquerda, que quando havia a incorporação de pombogiras, né, incorporava uma pombogira cigana e ele gritava: tá virando a mãozinha, afunda. E o que as médiuns faziam com as suas pombogiras ciganas eram elas que tinham à frente do trabalho da esquerda. Então era muito complicado. Eu ficava numa saia justa muito grande também, né, quando de repente na linha dos baianos o cigano que me dá assistência incorporava e ficava lá com a cara fechada, sisudo, né, com os baianos todos dançando, brincando, rindo, e ele quieto, sisudo, né, e olhando inconformado por não poder trazer a legião, a falange dele, né? Da mesma forma como isso aconteceu comigo, eu acredito que tenha acontecido com muitos de vocês e talvez ainda até aconteça, né, em alguma das casas, né, uma coisa como essa. Então é complicado para a gente. Eu entendo que o verdadeiro sentido da Umbanda é promover a aceleração e o aperfeiçoamento religioso dos seus participantes, tanto na matéria como no espírito, e os ciganos fazem parte dos guias espirituais e também estão num processo de aperfeiçoamento religioso. Então, se nós não oportunizamos a eles, né, chegar nas nossas casas e fazer os seus trabalhos, nós estamos deixando de oportunizar a nossos irmãos espirituais ciganos, né, esse fato deles poderem acelerar a sua evolução espiritual, se apresentando como guias espirituais nos trabalhos de incorporação. Bom, neste curso, eu não pretendo polemizar sobre as origens, a cultura e, enfim, as magias, as condições dos ciganos terrestres. No nosso curso, nós estamos tratando especificamente dos ciganos espirituais. Às vezes, quando precisar, até vou falar alguma coisinha dos ciganos, né, que estão na Terra, né, estão aqui ainda nas suas andanças e nos seus acampamentos, mas para a gente poder tratar os ciganos espirituais, que essa sim é a nossa preocupação neste momento. Eu acho assim que os caboclos índios e o povo cigano são os dois povos que têm a maior ligação entre aqueles que estão na Terra e aqueles que estão no plano espiritual. Então, os nossos caboclos e índios têm aqui, né, no plano terreno, as suas tribos que estão ligadas a essa ancestralidade. E os ciganos, da mesma forma. E é muito interessante porque os ciganos, no astral, segundo videntes, eles também se agrupam em clãs, eles também têm os seus acampamentos, as suas tendas, as suas carroças, né? E eles saem juntos para o trabalho espiritual. Agora, mesmo tendo essa enorme conexão, se estão na Umbanda, eles vão seguir as determinações da Umbanda. Nas aulas sobre a linha do Oriente, nós mostramos que a Umbanda se insere no seio das mais tradicionais religiões. Ela é uma verdadeira religião. Também procuramos desmistificar aquela coisa de algumas pessoas acharem que os nossos caboclos e os nossos pretos velhos são bugres ignorantes e escravos ignorantes, né? Também procuramos mostrar que, embora eles tenham sido encarnados nessas condições, eles, como espíritos, são conhecedores de muitos mistérios que nós até ignoramos aqui na Terra. Bom, agora
eu quero traçar um pouco da singela participação dos ciganos nos rituais de Umbanda. Os ciganos, com seus mestres espirituais, com as suas sábias orientações, com os seus conhecimentos magísticos e também com os seus belos cantos e as suas belas danças. Vou falar um pouquinho então sobre as similaridades que a gente tem entre os ciganos e a Umbanda. Por que os ciganos acorrem para a Umbanda, né? Porque existe realmente, né, uma afinidade, uma semelhança. Em primeiro lugar, a própria questão do preconceito, a própria questão das perseguições. Então, os ciganos sofreram perseguições, sofreram preconceitos, sofreram discriminações e a ideia também de inferioridade do povo, né? Acusado, entre outras coisas, de feitiçaria, de bruxaria. Lamentavelmente, esse mesmo processo de perseguição e de preconceito, ele tem ocorrido com a nossa amada Umbanda. Muitas vezes, essa perseguição e esse preconceito tenta baixar a autoestima do umbandista, desqualificando a nossa religião, desqualificando as nossas linhas de trabalho e desqualificando os nossos guias espirituais. Outro ponto de união entre os ciganos e a Umbanda é a incorporação de espíritos. É muito comum a gente ler, a gente ouvir que não existe incorporação entre os ciganos. Isso não é verdade. Há incorporação nos acampamentos ciganos, há incorporação em algumas situações. Há incorporação, por exemplo, na dança flamenca. No sul da Espanha, na região da Andaluzia, a gente tem assim uma grande quantidade de ciganos e é onde os ciganos estão ligados aí à dança flamenca, né? Então, é muito comum, durante a dança, haver incorporação. As próprias mestras de flamenco, quando estão ensinando a dança, ensinam, né, as ciganas, ou ensinam as dançarinas, né, a colocar a mão em concha, tomar o espírito e soltar. Então, elas falam o quê, né? Tome o espírito e solte-o. E isso é alguma coisa, sim, de incorporação. Existem as incorporações dos cacos de cura nos acampamentos. Então, quando alguém está doente, é chamado um caco. Caco é um xamã, homem ou mulher, de cura. E tem vários outros nomes, mas vamos ficar com o nome de caco. Então, o caco de cura chega, alguém pega lá uma pandeirola ou algum instrumento rítmico, né? E vai batendo um ritmo, e aquele ritmo vai sendo assim freneticamente aumentado, e o caco entra em transe e vai então fazer, né, o trabalho. Ele vai incorporar um ancestral e vai fazer um trabalho de cura, indo aos planos inferiores necessários para buscar a cura para a doença espiritual que está, né, atrapalhando aquele seu irmão de comunidade. Então, existe sim a incorporação. Um outro ponto de contato, né, que a gente pode colocar entre a Umbanda e os ciganos são os belos cantos e danças, né? Então, os ciganos na Umbanda encontraram afinidade porque nós também utilizamos os nossos belos pontos cantados e nós temos as danças específicas dos orixás e dos guias de trabalho. Viver com alegria, viver com muito amor à natureza também é uma semelhança
que a gente vai encontrar entre os ciganos e os filhos da Umbanda. Então aqui nós encerramos a nossa terceira aula e o primeiro bloco. E a gente volta, então, né, no próximo bloco para destacar mais alguma coisa sobre os ciganos, né?